Olá malta, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo sobre casos criminais, e o caso que vos trago hoje é um caso que aconteceu aqui em Portugal há cerca de 4 anos. É o caso do desaparecimento de Alicia Freitas, que até hoje o seu paradeiro permanece um mistério e a família acredita que a polícia não investiu empenho suficiente nas buscas pela Alicia. Mas antes de irmos para o caso, quero pedir-vos que se inscrevam aqui no canal se são novos por aqui e deixem também já o vosso like no início do vídeo para que o meu conteúdo chegue até mais pessoas. E agora vamos então para o caso de hoje. Alicia Freitas tinha 24 anos, foi adotada aos 4 por Helena Ferreira, que a criou como se fosse uma filha de sangue. A Alicia estava a viver em Vilar Perdizes, em Montalegre. O dia 6 de dezembro de 2019 começou como qualquer outro dia. A Alicia saiu de casa pela manhã para ir trabalhar num café na aldeia. Pela tarde, a mãe dela acabou por ir até ao café para jogar cartas com um grupo de amigas, algo que ela fazia frequentemente. Entretanto, a meio do jogo, a mãe recebeu um telefonema, teve que sair para ir atender o telemóvel e a Alicia ficou a jogar no lugar da mãe. Terminado o jogo, a Alicia terá perguntado à mãe quando é que iam assinar os papéis do tribunal. Aparentemente, antes de ter começado a trabalhar no café, a Alicia terá trabalhado num lar de idosos e acabou por ser despedida por alegadamente ter agredido um utente. Acontece que a mãe da Alicia não achou justa esta decisão e acabou por avançar para tribunal contra o lar de idosos. Mas esta decisão terá sido exclusivamente da mãe da Alicia, já que a Alicia estava feliz a trabalhar no café e até gostava mais daquele emprego. Pelas 6 da tarde, a Alicia terminou o dia de trabalho, foi às compras e depois foi a uma festa de anos de uma amiga numa pizzaria. Os amigos que estiveram lá na festa com ela disseram que ela estava bem disposta, estava contente, aparentemente estava tudo bem e nada fazia prever o que iria acontecer a seguir. Por volta da meia-noite, a Alicia terá então saído da festa, indo em direção à sua casa, mas acontece que ela nunca chegou a casa e acabou por desaparecer sem deixar rastro. Até hoje, o paradeiro da Alicia é um verdadeiro mistério, ninguém sabe o que lhe aconteceu naquela noite. Alguns dias antes do desaparecimento, a Alicia terá pedido à sua mãe para ver se lhe conseguia arranjar lenha para o inverno e então no dia a seguir um rapaz iria até à casa da Alicia para lhe fazer a entrega da lenha. Só que ele chegou lá, bateu à porta, ninguém abriu, a Alicia não respondeu e então o rapaz decidiu ligar à mãe da Alicia para lhe contar que a Alicia não estava a abrir a porta. A Alicia sabia perfeitamente que o rapaz iria fazer aquela entrega naquele dia, naquela hora, portanto era estranho ela não abrir a porta ao rapaz. A mãe pensou que a razão mais provável era ela ter ido à festa de anos, ter chegado tarde e tivesse adormecido. Ela tentou ligar à filha, mas a filha não atendeu o telefone e então a mãe decidiu ir até à casa para tentar perceber o que é que estava a acontecer. Quando ela chegou, ela bateu à porta, ligou, esperou algum tempo, mas nada, não se ouvia nada de dentro da casa e o carro da Alicia estava desaparecido. Neste momento a mãe já começava a ficar preocupada e a suspeitar que algo podia ter acontecido, pois era impossível, se a Alicia estivesse dentro de casa, aparentemente a dormir, era impossível ela não acordar com o barulho que a mãe fez ao bater na porta, porque a porta era daquelas portas de chapa bastante barulhentas quando se bate à porta, portanto era impossível ela não acordar com o barulho. A mãe da Alicia foi então novamente para casa e acabou por contar o que estava a acontecer à sua outra filha, Carla. A outra filha acabou por lhe dizer para ela não se preocupar, que provavelmente estava tudo bem, não tinha acontecido nada e que o melhor era ligarem ao namorado da Alicia, porque provavelmente eles saberiam onde ela estava. O namorado da Alicia era um rapaz chamado Patrick, ele era de nacionalidade brasileira e estava a cumprir o serviço militar em Portugal, mais propriamente no quartel da cidade de Chaves. No dia do desaparecimento da Alicia, ele estava de serviço no quartel. E quando elas lhe perguntaram se ele sabia onde estava a Alicia, ele disse que ela estava em casa. Mas elas acabaram por lhe dizer que não, ela não estava em casa e aparentemente estava desaparecida e nesse momento ele mostra alguma preocupação e acaba por dizer que tem uma cópia das chaves, mas que não podia sair do quartel, portanto elas tinham que vir até ao quartel buscar as chaves. É então que a irmã, a Carla, vai até ao quartel buscar as chaves e assim a mãe
e a irmã conseguem as chaves para finalmente entrarem na casa. Quando elas entram, está tudo aparentemente normal. Apenas encontram o computador da Alicia aberto, ligado, em cima da cama, com o Facebook aberto. A máquina da roupa estava a trabalhar. Nada tinha sido roubado da casa, estava tudo no lugar. Portanto, não teria sido um assalto, porque se tivesse sido um assalto, o computador teria sido levado, ele estava mesmo ali à vista, mas não foi levado. Mas a Alicia não estava em lado nenhum. Nesse dia, a Alicia teria que ir trabalhar para o café, mas ela não apareceu no trabalho e terá mandado uma mensagem ao seu patrão a dizer que não iria trabalhar e dava mesmo a entender que não ia voltar. Mais tarde, a mãe da Alicia recebe também uma mensagem com notícias da Alicia, mas não eram as notícias que ela queria receber. A Alicia terá enviado à mãe várias mensagens e numa dessas mensagens ela dizia que estava bem, estava com amigas e com um novo namorado e que iria viver para fora do país, mais propriamente para Espanha. Mas a mãe da Alicia tinha a certeza que não tinha sido ela a escrever estas mensagens por várias razões. Primeiro, a linguagem usada não era a linguagem que a Alicia usaria. Foram usados imensos palavrões, tratava mal a mãe, chamava-lhe chata, dizia para a deixar em paz e a mãe sabia perfeitamente que a Alicia jamais a trataria daquela forma. As mensagens tinham também muitos erros de português e a Alicia sabia também que a mãe não gostava de falar por mensagem e gostava sempre de falar por chamada. Parecia que estas mensagens tinham sido escritas por um homem e o mais estranho é que de 30 em 30 minutos a mãe recebia mensagens da Alicia a dizer que estava em diferentes sítios, bastante longe uns dos outros. Por exemplo, dizia que estava em Espanha, depois 30 minutos depois já estava no Porto, depois já podia estar no Algarve, de 30 em 30 minutos. A mãe pediu-lhe várias vezes para que falassem por chamada. A mãe disse-lhe que queria ouvir a voz dela, estava preocupada, mas a suposta Alicia inventava sempre desculpas e depois do dia 8 de dezembro o telemóvel desligou-se e nunca mais voltou a ser ligado. No dia a seguir, a 9 de dezembro, portanto numa segunda-feira, a mãe decidiu que estava na hora de ir à polícia reportar o desaparecimento e acabou por revelar à polícia que cerca de 1 ano e meio antes do desaparecimento, a Alicia teria começado a receber mensagens anónimas com ameaças e até já tinha apresentado queixa, mas nada tinha sido feito. A verdade é que estas mensagens anónimas alteraram completamente a saúde mental da Alicia. Ela andava triste, desesperada, sem ânimo e dizia muitas vezes que queria desaparecer. Ela chegou mesmo a ir à igreja pedir ajuda ao padre e a partir desse momento o padre começou também a receber ameaças. Apesar das mensagens serem enviadas com um número anónimo, às vezes aparecia um número e a mãe da Alicia terá tentado ligar para esse número. Claro que ninguém respondeu, ninguém atendeu, mas a partir dessa altura a mãe da Alicia também começou a receber ameaças. Só para vocês terem uma noção do tipo de ameaças, eram do género: estavas bem, era morta numa valeta e a Alicia com 3 palmos de terra em cima. Eram mensagens mesmo bastante pesadas. 3 dias depois de ter sido reportado o desaparecimento, o carro da Alicia acaba por ser encontrado a 100 metros do posto da GNR. O carro estava trancado e lá dentro ainda estavam as compras que a Alicia foi fazer antes de ir à festa de anos da amiga e também estava ainda restos de lasanha que ela terá comido na pizzaria na festa de anos e terá então levado o resto para casa. A teoria da polícia era que a Alicia tivesse sido interceptada no caminho para casa quando saiu da festa e que alguém tenha depois colocado ali o carro perto do posto da GNR para ele ser encontrado o mais rápido possível. O primeiro suspeito no caso foi o namorado da Alicia, o Patrick. Como eu disse, no dia do desaparecimento ele estava no quartel, ele não podia sair, mas digamos que nada o impedia de sair se assim quisesse. Um outro suspeito era um rapaz chamado Armindo, que era ex-namorado da Alicia, que em 2014 estava numa relação com ela quando ela decidiu terminar tudo com ele para iniciar uma relação com o Patrick. Porém, apesar de terem terminado a relação, a Alicia e o Armindo continuavam a encontrar-se intimamente. Esta informação eu não consegui confirmar se realmente é verdade ou não, mas diz que enquanto a Alicia estava a namorar com o Patrick,
ela terá sido vista pela sua mãe a entrar num restaurante de mão dada com outro rapaz. A mãe ficou tipo preocupada porque ela estava numa relação com o Patrick e estava ali naquele momento de mão dada com outro rapaz e então terá tentado ligar à Alicia, mas como ela não atendeu, a mãe decidiu então ligar ao Patrick para lhe contar que a Alicia estava de mão dada com outro rapaz. Tipo, e por causa disto, a Alicia e o Patrick tiveram uma discussão enorme e acabaram por terminar a relação. Depois da Alicia ter terminado a relação com o Patrick, ela começou então uma relação oficial com o Armindo e terá sido nessa altura que as mensagens anónimas começaram. Porém, apesar de a Alicia e o Patrick terem terminado a relação, eles continuavam a viver juntos na mesma casa. E a última vez que o Patrick terá visto a Alicia foi no dia 4 de dezembro, antes de sair para o quartel. No dia 6 de dezembro, portanto no dia do desaparecimento, a Alicia teria combinado encontrar-se com o Armindo na casa, só que quando o Armindo chegou lá à casa por volta da meia-noite, ninguém abriu a porta e então ele terá ficado furioso e, curiosamente, a Alicia terá desaparecido poucas horas depois. O Patrick e o Armindo foram interrogados pela polícia, mas não existiam evidências para os manter presos e por isso eles foram libertados. Um outro suspeito no caso seria um rapaz chamado Vasco que trabalhava como DJ num bar que a Alicia costumava frequentar. Sabe-se que eles terão mantido uma relação durante 3 meses, mas depois terminaram por razões desconhecidas. Tal como os outros suspeitos, o Vasco também foi interrogado pela polícia, mas sem provas também não o podiam manter preso e ele foi libertado. Até hoje não se sabe o que aconteceu com a Alicia naquela noite. A família queixa-se de que nada foi feito e que a polícia pouco investigou, praticamente não foi feita qualquer investigação. Quem se preocupou mais a procurar pela Alicia foi a irmã dela e o namorado, que espalharam panfletos e tentaram perceber o que é que tinha acontecido com a Alicia, mas até hoje o seu paradeiro é um mistério e a família tem quase a certeza que o autor das mensagens é o responsável pelo desaparecimento da Alicia, já que depois do desaparecimento as mensagens pararam. E bom, malta, este foi o caso, espero que tenham gostado, não se esqueçam de comentar aí em baixo o que é que vocês acharam, podem seguir-me no meu Instagram marlene.com0, inscrevam-se no canal se são novos por aqui e aqui vos espero para o próximo vídeo.